Hoje eu os convido para embarcar comigo numa pequena viagem, onde a gente vai lá no Velho Testamento. Todos que têm informativo devem ter visto qual que é o tema de hoje. Quem tem o informativo já descobriu qual que é o tema de hoje? Descobriram? Quem descobriu, fala amém. Amém. O que é? Façam tudo sem murmurações. Amém. Samir, ora para a gente, por favor. Façam tudo sem murmurações. É o tema de hoje. Vamos orar. Pai Santo e Justo, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, pelo verdadeiro privilégio de ouvirmos a Tua palavra, de aprendermos do Senhor, de sermos, Pai, renovados a cada dia, mudados e moldados conforme a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor use agora, Pai, o Teu servo, de forma que ele venha falar a vontade do Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, Pai, para que a Tua palavra, que for pregada agora nessa manhã, possa produzir frutos em nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a reconhecer que sem o Senhor nós não podemos nada, sem o Senhor não somos nada. Tudo que temos, que somos, depende do Senhor, Pai. E ao Senhor seja dada toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Não adianta nada eu começar a pregar e você não entendeu a primeira frase, né? O que é murmuração? E o que é murmurar? Murmurar é emitir um som frouxo, um som baixinho, né? É se lastimar em voz baixa, é ficar resmungando, apontando faltas, censurando ou falando contra alguém, né? Não sei, né? Não sei se devia, né? Não sei, acho que ele está agindo errado, né? A gente tinha um personagem de desenho animado que era acho que Lip Hard, que era uma coisa, uma raposa. E essa raposinha sempre ficava, né? Ó dia, ó azar, ó ano, ó mês, ó não sei o quê. E o coitado do Lip sempre caminhando com aquela raposinha. A raposinha dava tristeza de você olhar para ela, né? Ela já tinha um semblante triste, né? Carregado. E às vezes a gente fica como essa raposinha. Ó dia, ó azar, ó mês, ó ano, né? E entra ano, sai ano, a gente está ali. Ó dia, ó azar, ó mês, ó ano. Muito bem. Eu quero convidar vocês para ir lá em Êxodo capítulo 1, versículos de 1 a 22, a gente não vai ler, mas eu vou resumir a história. A história é de que, no final de Gênesis, né, José tinha chamado o povo de Jacó, todo mundo estava ali bonitinho no Egito, sobrevivendo depois de uma grande fome, e o povo de Israel começa a se multiplicar, vai multiplicando lá no Egito. O faraó morre, vem um outro faraó, e esse faraó começa a temer que esse povo pudesse colocar em risco a nação do Egito. E ele fala, primeiro nós vamos tentar maltratar esse povo só para ver se eles param de ter filho, né? Começa a querer voltar para a terra deles, mas não adiantava. O povo está lá, né? Cada vez tendo mais filhos, cada vez fica mais numeroso, até que ele fala, olha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou transformar esse povo em escravo, porque eu tenho muito medo que esse povo se torne poderoso e venha tomar a nossa terra. Muito bem. Então, Êxodo capítulo 1, versículos de 11 a 13, diz que por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram a cidade de Pitom e Ramassés, onde o rei do Egito guardava as colheitas, os cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo e tornaram escravos, tratando-os com brutalidade.
E o povo permanece, segundo o Êxodo, capítulo 12, versículos 40 e 41, durante 430 anos, o povo vai ficar escravo. Durante 430 anos, o povo de Israel se torna escravo. Então, nós vemos Deus trabalhando para libertar o seu povo. Deus trabalha, né? Ele não está ausente às nossas dificuldades, Ele não está ausente aos nossos problemas, por mais que possa parecer demorado no nosso tempo, mas Deus está atento. E é importante a gente começar então, olhando em Êxodo capítulo 14, 17 e 18. Êxodo 14, versículos 17 e 18. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou para o caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse mais curto. Deus pensou: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão que guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho no deserto, em direção ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Então, Deus já tinha providenciado tudo. E o povo começa então a sua caminhada no deserto, e Deus já tinha previamente olhado uma rota a seguir, para que eles de cara saindo do cativeiro não tivessem que guerrear. E aí começa a nossa murmuração, porque o povo que havia sido escravo durante 430 anos, na primeira dificuldade, que foi chegar perto do Mar Vermelho, e sendo já perseguido aí pelos egípcios que tinham mudado de ideia, o povo começa a falar assim com Moisés no versículo de Êxodo 14, 11. Será que não havia sepultura no Egito? Por que nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que eu lhe disse no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenha medo, fiquem firmes, vocês verão que o Senhor vai salvá-los. Nunca mais vocês vão ver os egípcios. Vocês não terão que fazer nada, porque o Senhor lutará por vocês. Será que quando a gente enfrenta a primeira dificuldade, a gente não age assim? E muitas vezes a nossa murmuração, e a primeira murmuração mais comum, é sobre o lugar que estamos. Sobre o lugar que estamos. Estava escravo, agora está no deserto perto do Mar Vermelho. Começa a reclamar porque está ali. Era melhor eu ter ficado escravo. Era melhor eu ter ficado lá atrás. Então a primeira coisa que é importante a gente pensar é que muitas vezes nós murmuramos pelo lugar que estamos, pelo nosso emprego, pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelo que eu tenho, que eu deixei de ter. Eu murmuro às vezes por muitas coisas. O segundo tópico que muitas vezes nós reclamamos e murmuramos é contra as pessoas que estão à frente do trabalho de Deus. Murmuramos. E não foi diferente com Moisés e Arão.
Êxodo capítulo 16, versículo 2, diz: ali no deserto todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão. Moisés e Arão estavam ao serviço de quem? Deles próprios? De Deus. Mas o povo reclamava contra eles. E muitas vezes na nossa vida cristã a gente faz isso. A gente elege um alvo. Vamos reclamar contra aquele irmão, vamos reclamar contra o nosso chefe, vamos reclamar contra a nossa esposa, vamos reclamar contra o nosso marido, vamos reclamar contra o nosso amigo. E nós elegemos alguém como alvo para que a gente possa reclamar. E muitas vezes a gente murmura contra essas pessoas. Mesmo que essas pessoas estejam a serviço de Deus. Mesmo assim, reclamamos. O terceiro tópico, que também nos atinge quando murmuramos, é quando nós murmuramos pelo que temos ou não para comer. Foi assim também com aquele povo. Será que alguém, sendo escravo, era tão bem tratado assim que teria saudade da escravidão e preferiria viver na escravidão? Será que hoje, se nós ficássemos presos numa cela, com toda sorte de benefícios, ainda assim não sentiríamos falta da nossa liberdade, do poder ir e vir, do poder decidir o que eu quero fazer? Mas de novo aquele povo se volta para olhar para o passado. E o que acontece quando eu sempre volto e olho para o passado? Eu deixo de olhar para frente. Eu deixo de caminhar, eu deixo de progredir. Por quê? Eu estou sempre voltando para quem? Para o passado. Muito comum a gente murmurar pelo que tem ou não para comer. Êxodo 16, 3 diz: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para o deserto, a fim de matar de fome toda essa multidão. Que bom, né? Lá no deserto, eu era melhor quando eu estava cativo, porque lá era melhor, eu podia comer melhor. A gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente está murmurando contra pessoas, enquanto que, na verdade, nós estamos murmurando contra Deus. Porque Deus usa as pessoas para fazer o que Ele tem que fazer. E às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, e a gente murmura contra aquelas pessoas. Ainda em Êxodo 16, versículos 7 e 8, nós vemos um exemplo claro disso, que é quando Deus então fala assim: olha, estou cansado. Ele diz assim em Êxodo 16, versículo 7, amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois eu, o Senhor, ouvi as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? Isso era Moisés e Arão falando. Vocês reclamaram contra Ele e não contra nós. Vocês não estão reclamando de mim, Moisés. Vocês estão reclamando de Deus. E Moisés continua: é Deus
o Senhor quem vai lhes dar carne para comer de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? E é uma pergunta que eu tenho que me fazer. Quem sou eu? E por que muitas vezes eu acabo murmurando e reclamando? E será que sempre que eu estou reclamando, eu não tenho como alvo Deus? Mesmo que inconscientemente, eu não esteja reclamando contra Deus, achando que eu estou reclamando contra o meu irmão, contra a minha irmã? Números capítulo 14, nos diz também que por causa muitas vezes das nossas murmurações, das nossas reclamações, Deus atrasa o plano que Ele tem nas nossas vidas. Sabia disso? Sabia que muitas vezes nós não estamos conseguindo êxito nos nossos planos, porque Deus tem atrasado para que a gente possa aprender e possa crescer, para que aí sim a gente possa usufruir daquilo que Deus tem planejado em nossas vidas? Duvida? Vamos ver lá em Números 14, 26. Números 14, 26. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando eu vou aguentar esse povo mau, que vivem reclamando contra mim? Grifei. Até quando eu vou aguentar a reclamação desse povo mau que vive reclamando contra mim? Aí continua no versículo 28. Diga a essa gente: juro pela vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. De novo, Deus fala: vocês reclamam contra mim, e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Deus estava falando duramente com aquele povo. Vocês que têm mais de 20 anos ou mais, vocês não vão entrar na terra prometida. Em outras palavras, cansei. Vocês vão morrer no deserto. Versículo 31. Cuidado quando a gente falar alguma coisa, porque Deus está ouvindo. Cuidado quando a gente pensar alguma coisa, porque Deus sabe o nosso pensamento. E no versículo 31 diz: vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles, porque vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão nesse deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis, e por isso vão sofrer, até que todos vocês morram aqui. Certamente Deus não tinha planejado 40 anos no deserto. Mas por causa da dureza do coração, Deus quis atrasar o plano. Deus quis mostrar para aquele povo que Ele era Senhor. Muitas vezes a gente tem que olhar para as nossas vidas e às vezes se perguntar: por que certas coisas não acontecem na minha vida? Será que não é Deus atrasando o seu plano para que possa crescer?
para que possa se fortalecer. A outra coisa que eu preciso tomar cuidado é que a minha murmuração pode levar alguém a pecar. Às vezes eu murmuro contra as pessoas, mas às vezes também pode acontecer o contrário. De tanto eu murmurar, eu levo alguém a pecar. Eu passo a ser pedra de tropeço para aquela pessoa. Um exemplo para a gente está em Números 20. As pessoas, como sempre, reclamando de Moisés e Arão. Números 20, versículos 4 e 5, diz: porque você trouxe o povo do Senhor para este deserto. Esse é o povo perguntando: será que foi para morrermos junto aos nossos animais? Por que vocês nos trouxe do Egito para esse lugar tão terrível, onde não há cereais, não há figueiras, não há parreiras, não há romãs? E além disso tudo, não há água para beber. É fácil viver com alguém que reclama de noite? É fácil? Nós já estamos em Números 20. E eles ainda continuam reclamando. Eles ainda continuam falando mal. Eles ainda continuam na menor dificuldade. Ah, por que você não trouxe para morrer aqui? Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? É difícil, né? É difícil conviver com alguém assim. Agora imagina conviver com centenas de pessoas dessa forma. Porque parece menino recém-nascido. Quem tem casal de gêmeos, ou trigêmeos, ou quadrigêmeos, né? Deve ser um transtorno, né? Porque um chora, puxa todo mundo, né? Um chora, o outro começa, né? O resto vai, né? Quem já trabalhou no lar cristão lá deve ser divertido, né? O primeiro que chora leva todo mundo a chorar também, né? Vai todo mundo. E a mesma coisa acontece com aquele povo. O primeiro que chora, todo mundo vai. Aí, Deus fala assim para Moisés e Arão: pegue o bastão que está na frente da Arca da Aliança, e depois você e Arão reúnam todo o povo. Em frente de todos eles, deem a ordem à rocha, e dela sairá água. Grife isso aí. Dei a ordem à rocha. Ou seja, dei uma ordem para a rocha e dela vai sair água. E assim vocês tirarão água da rocha e darão para beber ao povo também aos animais. Aí o versículo 11, o que Moisés faz? Levanta a mão, bateu na rocha 2 vezes com seu bastão e saiu muita água. Deus fala: Moisés, você vai dar uma ordem. Moisés já estava de cabeça cheia, foi lá, pegou o bastão e bateu na rocha. Deu água, resolveu o problema do povo. Agora continuando. E o povo e os animais beberam. Ótimo, resolveu o problema do povo. Só que Deus fala assim para Moisés no versículo 12: porém, o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer o que o povo de Israel reconhecesse o meu santo nome, o meu poder, e por isso vocês não vão ver a terra prometida. Olha o que o povo faz. Para a gente viver com alguém que murmura, é preciso que a gente tenha um autocontrole. E nem todos os dias a gente tem autocontrole. Nem todos os dias a gente é Jó. Nem todos os dias a gente está pronto para ficar só ouvindo. E sabe de uma coisa? A gente acaba adoecendo. Porque às vezes a gente não quer responder, a gente não quer brigar, e a gente acaba guardando. Daqui a pouco vem uma gastrite, vem uns cabelos brancos, ou a ausência deles, né? Que às vezes cai. Eu já passei por situações que o telhado aqui estava mais
mais complicada, já tinha caído mais. Tudo porque você não quer brigar, não quer falar, quer ficar calado. A barba fica mais branca, sorte das mulheres que não tem barba. Mas vai pintar o cabelo, né? Mais vezes. É fácil conviver com alguém que murmura? Não. Viu quanto que a murmuração nos atrasa? Nos faz ficar parados? Não faz dar mau testemunho? Nos faz levar outras pessoas a se afastarem de Deus? Ou até pecarem? Filipenses, que foi o texto lido nessa manhã, do capítulo 2, versículo de 1 a 8, o texto nos fala para que a gente não faça nada por egoísmo, por vaidade, mas humildade, e que a gente considere uns aos outros superiores. Poxa vida, então se eu vou considerar alguém superior, eu vou ter o maior respeito com aquela pessoa, vou ter cuidado com o que eu vou falar, vou ter cuidado com o que eu vou fazer, porque eu considero aquele irmão, aquela irmã superior. O versículo 5 diz que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E será que, mesmo quando Cristo foi morrer na cruz, ele murmurou? Nós não vemos Cristo murmurando contra Deus. Nós não vemos Cristo falando mal do plano de Deus. E ainda diz que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante a homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Já pensou se fôssemos nós para morrer na cruz? Mas por que Deus morrer na cruz por aquele povo? Nossa, mas, né, mas tem que ser na cruz? Será que com prego? Não, parafusado? Não, amarrado? Sei lá. Né? Não dá para ser um fuzilamento, uma câmara de gás? Né? Vão criar aqui outra forma de morrer por esse povo? Será que tem que morrer mesmo? Não tem outra forma de salvar esse povo? Nós não vemos Jesus fazendo isso. E se a gente quer ser imagem e semelhança, nós precisamos pegar isso. Precisamos confiar mais na vontade de Deus. Precisamos aprender que o que Ele tem para nós. E se Ele tem para nós é atravessar um deserto, que a gente atravesse o deserto, confiando que no final daquele deserto tem a terra prometida. Pode ser que a sua vida agora esteja um deserto. Pode ser que sua vida agora esteja sem água, sem comida, e que você esteja tentado a fazer como aquele povo. Mas confia. Confia que Deus tem um plano, Deus tem uma vitória. Ter a atitude correta é o desafio que a gente tem que ter. Provérbios 21:19 deixa um alerta para a gente. É melhor morar numa região deserta do que em companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Está lá. Cuidado, mulheres. Seu marido está aqui, né? Muitas vezes pensando nisso. Mas pode ser o contrário. Pode ser que, né, em vez de colocar a mulher briguenta, seja o homem briguento. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Em outras versões, façam tudo sem murmurar. E finalmente,
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 18 e 19. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não atrapalhem. Que nessa manhã, a gente nessa viagem que eu propus a vocês para fazerem, e chegando agora ao final da nossa estação, que a gente tenha aprendido a não ter uma atitude de murmuração, que a gente tenha aprendido a confiar mais. Lógico que nós temos os nossos dias em que os problemas às vezes se afloram e que a gente vai ficar meio chateado. Lógico que temos os nossos dias em que as coisas não vão bem, mas durante 40 anos aquele povo reclamou. Será que todos os 40 anos foram ruins? Será que eu não estou fazendo isso da minha vida e durante 40 anos eu estou sempre reclamando de tudo e de todos? Que nessa manhã a gente possa pensar isso. Se você deseja uma oração, ou mesmo um estudo bíblico, que você possa vir à frente. Os presbíteros vão estar orando por vocês, né? Nós vamos estar orando, os diáconos, né? O Jairo vai estar orando também.